Olá, segundo ano AFD e segundo BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Estou fazendo mais uma série de vídeos sobre um conteúdo novo. Nos vídeos anteriores eu falei com vocês a respeito dos documentos orientadores do trabalho pedagógico. Falei do projeto político pedagógico, esmiuçando cada um de seus marcos, da PPC, e falei também sobre os temas transversais. Hoje nós começaremos uma série que vai falar um pouco sobre o regimento escolar, esse importante documento orientador do trabalho pedagógico. Além dos vídeos, eu estou enviando para vocês as apostilas. Essas apostilas, como sempre, estão paginadas e numeradas. Hoje, especificamente, neste vídeo de agora, irei falar da apostila 06, aula 06, regimento escolar. Em cada vídeo, irei comentar a qual apostila se refere, para que você consiga seguir essa apostila e entender daquilo que eu estou falando. Abro também a possibilidade, inclusive ontem eu fiz reunião com algumas turmas pelo Meet, para esclarecer algumas dúvidas que perduram. Professor, você deu o vídeo, você enviou a apostila e ainda assim eu não entendi. Então tem no Classroom a possibilidade de vocês conversarem no grupo. Olha, vamos montar uma reunião, vamos pedir uma reunião, professor, por dia tal, e nós marcaremos essa reunião para esclarecer as dúvidas que tenham perdurado, mesmo diante das explicações, certo? Dito isso, avançamos aos conteúdos. Regimento escolar é um dos conteúdos estruturantes desse segundo trimestre, de tal forma que vamos gastar um tempinho razoável nele. O que é o regimento escolar? Normalmente a pessoa pensa que o regimento se resume a uma ou duas folhas que delimitam direitos e deveres do aluno, aquelas folhas que algumas escolas entregam, né? O aluno tem que fazer isso, não pode ausentar da sala, não pode fazer tal coisa. Então, a rigor, o senso comum tende a pensar que o regimento se constitui daquelas duas folhas ali, direito, dever, mas o regimento é um documento bem mais amplo. A rigor, ele normatiza o trabalho pedagógico, ele disciplina as funções, ou seja, as atribuições, as obrigações, as garantias legais, os direitos, os deveres de todos os sujeitos, né? E não só isso. Por exemplo, se você pensar em termos, ele delimita ali quem faz parte do quê? Qual que é a função do agente 1, qual que é a função do agente 2, do professor, o que pode, o que não pode ser feito durante esse trabalho, quem que são os gestores da escola, quem que é a gestão pedagógica, quem que é a gestão administrativa da escola. Enfim, é um documento amplo. Normalmente, ele é implementado por cada secretaria. O estado tem um regimento diferente do município, então depende da mantenedora. Cada mantenedora tem um regimento específico. Mas existe uma normatização, um padrão mínimo, que ele é tirado da LDB. A LDB 93, 94 e 96, ela determina ali em seus artigos as funções de cada sujeito, principalmente do professor, da equipe diretiva. Então o regimento, ele pega esses dispostos nas leis, na Constituição, o que pode, o que não pode. Por exemplo, direito a um tratamento digno, direito à educação, direito, enfim, todos os direitos fundamentais que tem na Constituição são implementados no regimento. Os princípios da LDB também são implementados no regimento. Enfim, ele é um documento que é composto por essa junção entre o que a legislação oferece, entre o que a legislação exige, e também as características de cada secretaria de educação, de cada cidade, de cada instituição de ensino. Bom, então nós sabemos que é um documento que disciplina o trabalho pedagógico, as ações dos sujeitos, o trabalho administrativo também, né? De certa forma, normatiza todo o trabalho, toda a relação entre os sujeitos da escola, seja a relação profissional, seja qualquer tipo de relação, é disciplinada, o que pode e o que não pode ser feito, sempre se baseando na legislação. Eu vou dar um exemplo aqui, depois eu comento melhor essa questão. Por exemplo, eu posso tirar de sala um aluno, por que eu não posso expulsar um aluno da sala simplesmente porque ele está me incomodando? Porque na Constituição, entre os direitos fundamentais,
ele tem direito de assistir, ele tem direito à educação. Eu não posso segregar ele desse papel. Então, ele é composto através desse sistema. Existe uma parte que ela não é negociável no regimento, ela é dada. Enfim, vem um modelo, eu vou falar aqui especificamente do regimento paranaense, do estado do Paraná, que é o que nós utilizamos. Vem um modelo com um mínimo que você não pode retirar. E aí, durante a elaboração desse documento, o professor, a comunidade escolar, os alunos em geral, os pais, eles podem debater e decidir o que eles querem implementar nesse documento. Por exemplo, vamos discutir a questão do uso do uniforme. O uso do uniforme vai estar no regimento? Se a decisão for coletiva, você pode colocar lá o uso do uniforme. Se você não achar que aquilo não é mais válido, então nós vamos tirar. Existe uma parte, então, para deliberação coletiva, para construção coletiva. É fundamental que durante a elaboração desse regimento você envolva alunos, você envolva professores, pais, direção, para que na hora de você cobrar a execução, você não se depare, mas eu não concordei com isso. Por que eu sou obrigado a usar ou fazer tal coisa se eu não concordei com isso? Então, o momento de concordar e discordar do regimento é quando nós fazemos a sua elaboração coletiva. Da mesma forma que o projeto político e pedagógico precisa de uma elaboração coletiva, precisa da participação da população, o regimento também precisa desse mesmo aspecto. E o regimento vai além. Ele disciplina, por exemplo, eu vou trabalhar essas questões, só vou antecipar aqui. As funções das instâncias colegiadas que vocês viram no primeiro ano. Disciplina, por exemplo, a questão da avaliação, como ela vai ser feita. Ali tem no marco operacional que fala como vai ser feita a avaliação. No regimento também é explicado como que a avaliação será feita. E essa explicação, essa definição precisa ser feita entre equipe pedagógica, entre professores. Não é uma decisão monocrática de uma equipe que irá impor a um grupo inteiro. Né? Nós temos o princípio da gestão democrática na escola. Então o regimento ele disciplina todos esses assuntos. Dá para entender mais ou menos o que é? Se eu perguntar lá para vocês, conforme eu vou perguntar o que é o regimento escolar, você consegue me explicar que é um documento orientador que disciplina a relação, o trabalho de todos os sujeitos da escola? É essa a intenção geral, tá? Estrutura do regimento. O que é uma estrutura? É como ele é feito, como ele é organizado. Ele é feito em forma de texto dissertativo, em forma de narrativa, ele é uma descrição. Quais são os critérios para fazer esse regimento? O regimento é como se fosse uma legislação. A lei, conforme eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, ela é disposta em títulos, artigos, parágrafos, incisos, alíneas, certo? Então, se você pensar na construção do regimento, você vai seguir o mesmo princípio que estivesse fazendo uma lei. É a lei da escola. Então, você vai colocar lá o artigo, você vai mencionar, eu não vou retomar esses assuntos que eu já expliquei para vocês o que é um artigo, o que é um inciso, não vou ficar repetindo essas questões, a menos que vocês necessitem. Então, você vai organizar o texto obedecendo essa estrutura legal, colocando artigos, o que o artigo fala, obedecendo uma sequência lógica, como se fosse fazer uma lei normal, né? E na hora de ler também, artigo tal, parágrafo tal, inciso tal, a linha tal. Então, a rigor, qual que é a estrutura do regimento? É a mesma estrutura utilizada na legislação. Ele é uma legislação também. Ele tem que ser organizado através desses requisitos. Não tem como você deixar lá um texto solto. Você é obrigado a formatar ele como se ele fosse uma lei, certo? Tranquilo? Então ali, acompanhando, eu vou comentar com vocês a apostila, para não ficar só nas minhas palavras. Acompanhando a página 1 da apostila 06, aula 06 que eu enviei para vocês. Bom, aqui eu já falei para vocês que deve ser disposto em artigo, o artigo em parágrafos, incisos e alíneas. A questão da ordem, eu já comentei com vocês também, né? Deve ser uma organização contínua até o final do regimento. A gente sabe que o artigo, inciso, é ordinável até o nono, então primeiro, segundo, terceiro, artigo 9º,
artigo 10, inciso 9º, inciso 10. E isso vale para todos, né? O parágrafo aqui, esse aqui eu já comentei, só vou reler. Exemplifica ou modifica uma norma geral do artigo, o inciso especifica, né? Então, tudo isso tá explicando. Algumas leis que embasam o regimento, ali na página 2 tem algumas leis que falam sobre. A Lei 8.096 de 1990, que é o nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Bom, se o Estatuto funciona para que direitos da criança não sejam violados no espaço público, no privado, muito mais na escola. É evidente que nenhuma norma do regimento... a escola que eu trabalho é uma escola bem... deixa eu achar um termo aqui. Bem rígida. Essa escola, ela proíbe isso, proíbe aquilo. Então, ela pode ser rígida. Só que ela tem que ir lá no... ela tem que conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, os profissionais responsáveis pela elaboração do regimento. Apesar de coletivo, normalmente um gestor pedagógico assume essa função de ser a pessoa que vai coordenar, que vai digitar o texto e procurar alguma lacuna, né? Normalmente é um pedagogo que faz, quase sempre é um pedagogo. Então o pedagogo vai ter que ir lá no Estatuto da Criança e Adolescente e ver, esse artigo que nós colocamos aqui viola o artigo tal do Estatuto. Se eu colocar isso aqui vai dar problema. Da mesma forma, quando hoje um presidente faz um decreto, ou quando um vereador faz uma lei municipal, para ele fazer essa lei municipal, ele precisa olhar se ele não está violando a Constituição, se ele não está violando a lei orgânica do Estado ou do município. Da mesma forma, quem faz o regimento tem que prestar atenção. Será que eu não estou violando o ECA nesse inciso? Será que a minha vontade de apresentar uma escola rígida, como aquela que funciona, em que os alunos andam em fila, andam dessa forma, e tem que parar e bater continência? Então, essas questões precisam ser vistas. Antes de fazer o regimento, é necessário que você conheça minimamente o Estatuto da Criança e Adolescente. E não só essas leis. As alterações que tivemos na LDB, você tem que conhecer todas, né? Tem que citar pelo menos minimamente. Direito à inclusão, transversais, eu já falei com vocês, não vou me repetir aqui. A Lei 11.525, que também alterou a questão do nosso currículo, né? Alterou a LDB sobre os direitos da criança. Temos também a 11.645, que eu já comentei com vocês em aulas anteriores, sobre a história e cultura afro-indígena, que alterou a 10.639. A Lei Federal 12.319, que fala a respeito da inclusão, da Libras. E aí vai ter uma lei sobre o autismo, enfim. Todas as leis que envolvem inclusão têm que ser observadas na elaboração desse regimento, se eu estou de acordo com o que a legislação exige. E a da igualdade racial também, dispensa comentário, a Lei 12.288. Eu só citei essas leis para que vocês entendam o seguinte: para que eu possa fazer o regimento, para que eu possa finalizá-lo e enviar para que ele seja aprovado pelo meu NRE, pelo núcleo no qual eu pertenço, ou pela secretaria na qual eu me reporto, né? Se eu sou escola municipal, eu vou me reportar a uma secretaria. Se eu sou estadual, eu vou me reportar ao núcleo. Antes de eu enviar esse documento pronto, é preciso eu verificar se nenhum dos artigos ali está contrariando alguma dessas leis federais, estaduais, ou mesmo a Constituição, certo? Diante disso, eu acho que dá para fechar esse primeiro vídeo explicando resumidamente, né, o que é esse documento. É um documento que disciplina o trabalho pedagógico na escola, a relação dos sujeitos, o trabalho administrativo na escola, e é um documento que precisa obedecer à legislação vigente. Na próxima aula eu falarei com vocês sobre a equipe gestora, um pouquinho sobre ela, sobre a equipe pedagógica. Não, eu acho que dá para finalizar nesse vídeo. Vamos tentar finalizar nesse vídeo. Lá na página 2, que daí eu termino essa apostila e vou na outra já no próximo vídeo. Na página 2, eu falei com vocês ali sobre algumas funções da equipe gestora. Quem que é a equipe gestora da escola de acordo com o regimento no estado do Paraná? No Paraná, a equipe gestora ela é responsável por duas funções: a gestão pedagógica e a gestão administrativa. A equipe gestora, então, é composta
pelo diretor, né, que faz parte da gestão pedagógica, pelos pedagogos, pedagogas, e a gestão administrativa, a equipe diretiva e os secretários da escola. Então, essas são as duas funções. Ali eu dei um exemplo de um artigo, mas ignore esse artigo, tá? É de um regimento que eu peguei de exemplo e que eu fiz recentemente. Algumas das funções do diretor, só para vocês terem uma noção: cumprir e fazer cumprir a legislação vigente, ser responsável pelo patrimônio público que ele recebe, cuidar da escola, tudo isso é função do diretor. Orientar a construção coletiva do regimento, acompanhar com a equipe pedagógica e coordenação do curso o trabalho, se o professor está dando aula, se as relações estão ocorrendo, se tudo está funcionando dentro da legalidade. O diretor tem uma gama de funções que só no Paraná ele tem mais de 50 incisos estipulando funções de diretor. Organizar com a equipe pedagógica armários, isso aqui nem sempre ocorre porque nós não temos espaço físico. Enfim, N elementos. Essas são algumas das funções dos diretores. A equipe pedagógica, ela coordena, na página 3, coordena a proposta pedagógica da escola, ela discute sobre o ensino e aprendizado, se está ocorrendo ou não. Ela tem que cuidar para evitar ou minimizar a evasão escolar, proporcionar recuperação de estudos para os alunos, conversar com os professores sobre as reuniões a serem feitas, pautar essas reuniões, acompanhar todo o trabalho que é feito em sala de aula, todas as relações dos sujeitos, acompanhar atividades pedagógicas envolvidas, se aquela atividade que o professor deu, se ela é condizente com o aluno, se o professor está cumprindo o horário dele corretamente, se não está soltando mais cedo, coordenar o processo democrático de representação de docente, ou seja, quem que vai ser o docente representante da turma, quem vai ser o aluno escolhido para representar a turma, dar curso sobre, aqui fala orientar e coordenar, dar curso sobre como vai ser feito esse ano, para explicar, por exemplo, o nosso método de avaliação é esse. Cada vez que chega um professor novo na escola, é a equipe pedagógica que vai orientar para ele como ele tem que seguir. A equipe pedagógica vai chamar, a equipe pedagógica já conhece o próprio projeto político e o regimento, vai chamar o professor, vai explicar para ele: olha, você assumiu a turma tal, aqui no colégio a avaliação é dessa maneira, o horário é assim, a estrutura física é isso. Então todas são funções que fazem parte tanto da equipe pedagógica como da equipe diretiva. Eu creio que tenha sido isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o conselho de classe. Tranquilo? Qualquer dúvida me perguntem.